Fala galera, muito boa tarde. Vamos dar continuidade agora ao conteúdo. Hoje eu quero explicar para vocês a definição de pivôs, de zonas de suporte e resistência e como identificar cada uma dessas regiões do pivô também. Basicamente, a definição técnica de pivô, a definição mesmo, são basicamente um movimento que sinaliza a mudança de direção, a mudança de comportamento do preço. É uma mudança de equilíbrio entre compradores e vendedores, por exemplo. Como que a gente vai identificar isso aqui, ó? Aqui no gráfico, aqui tem um pivô. Imagina que o preço, ó, ele vem em uma perna primária de queda aqui, ó, mostrando uma tendência de queda, topos e fundos descendentes. Consegue ver? O que acontece depois? Ele faz um topo maior que o topo anterior, um fundo maior que o fundo anterior e rompe o topo anterior. Nessa mudança de característica aqui, ó, pode ver que ele vinha respeitando uma região aqui, ó, uma linha de tendência da baixa, ele troca a direção, formando o quê? Um topo mais alto que o topo anterior, um fundo mais alto que o anterior e rompe esse topo. Após o rompimento, nós temos aqui, ó, um pivô de alta. Isso daqui seria o pivô de alta. Esse movimento aqui, revertendo a tendência anterior. Aqui nós temos um pivô. Esse pivô, ele vem com a aparência aqui, ó, que eu falo que lembra um N, uma letra N. Esse daqui é a troca de direção, onde saímos de uma tendência de baixa para uma tendência de alta dentro dessa perna aqui. E aqui foi o pivô marcado. Aqui nós temos um pivô. Isso daqui é importante tanto para definir a troca de direção do mercado, também para definir eventuais pontos de suporte e resistência, onde eu vou falar um pouquinho mais à frente o que são. Mas antes, vamos deixar aqui de lado o pivô, identificar aqui, ó, então, o lado contrário também, a reversão da alta para baixa. Então a gente tem aqui, ó, um movimento contínuo de alta, topos e fundos ascendentes, onde posteriormente aqui, ó, ele troca a direção, que ele faz um fundo, um topo menor que o anterior, não renovou o topo, fez um fundo maior que o anterior, trocando o quê? Trocando a direção do mercado. Esse movimento aqui, ó, fundo, topo menor, fundo maior, na hora que a gente passa ele para o lado, ó, ele tem esse formatinho de pivô, revertendo a característica de alta para uma nova característica de baixa. Isso daqui é um pivô revertendo a tendência atual desta perna aqui. Tudo bem? Porém, vou explicar uma coisa também. Essa aqui é a definição técnica do pivô. Eu uso ainda bastante a palavra pivô para falar algumas continuidades de movimento, algumas confirmações de tendência. Que é normal para mim, mas só para diferenciar também que a parte técnica do pivô mesmo é dado na reversão da tendência. Porém, é normal a gente ver aqui, por exemplo, ó, e falar que dentro do mesmo movimento, ó, o pivô está aqui, lembra? O pivô veio dessa reversão. É normal também, se nos der entradas e gatilhos de compra, a gente falar que o movimento pivotou. Foi esse movimento aqui, ó, após a confirmação do pivô. Tecnicamente, isso aqui não é um pivô. Porém, como o movimento e a leitura é parecido com isso aqui, a gente fala que o preço pivotou. Ele fez o pivô de continuidade. Dá para usar também para falar, todo mundo vai entender o que é isso aqui, mas só diferenciando, que a definição técnica do pivô, ele vem a partir da quebra da estrutura, a mudança de comportamento, e é o primeiro movimento após a troca. E o que vem em seguida, que também lembra o movimento do pivô, são as continuidades do movimento. Mas também, se a gente falar que o movimento fez um pivô aqui de continuidade, todo mundo vai entender sem nenhum problema. Tudo bem? Só explicando aqui a diferença técnica mesmo do movimento de pivô para o que a gente usa no dia a dia. Então vamos lá. Isso aqui são os pivôs. E também nós temos os pontos de suporte e resistências. O que são os pontos de suporte e resistências do mercado? São regiões de preço, não são um ponto exato, tá? Nunca vai ser, por exemplo, aqui é exatamente uma resistência e aqui é exatamente um suporte. São umas regiões amplas de negociação onde o preço ele tem mais dificuldade de passar. O suporte é uma região de preço abaixo do nível atual do preço,
onde o atual interesse mostra interesse comprador. Então, em uma região forte de compra para superar a pressão de venda. Então, vai haver mais demandas compradoras do que de vendas, formando o quê? Como se fosse um- uma proteção, né, do preço não cair abaixo desses níveis. Então, como que a gente identifica as regiões? Também através do pivô. Então, após esta, esta reversão do movimento, esta região aqui, ó, de topo anterior, ele serve como suporte, é uma região. Então, a gente pega aqui, ó, esse topo anterior, podemos ver que o preço ele tende a ser usado como suporte aqui. Novamente, não é uma linha exata, ela vai ser uma região. E também a gente pode ver pontos onde o preço teve dificuldade de passar, como a região de resistência, que é o contrário, onde houve muita demanda compradora, ou vendedora, perdão, onde houve muita demanda vendedora, o preço tende a sentir essa área e ter dificuldade de passar. Então, aqui definido uma zona de resistência. Aqui também, ó, uma zona de resistência. Lembrando que nunca vai ser um número exato. Ele pode passar a área tranquilamente, que ainda será uma área de resistência e uma área de suporte anterior. Mas o que acontece, por exemplo, como aconteceu aqui, ó, quando o preço ele rompe essa nova zona. Ó, quando havia uma força vendedora maior aqui, tornando isso daqui para a gente uma área de resistência, o preço tendia a bater e voltar, pela alta pressão de venda e falta de pressão da compra. Porém, quando há aqui para a gente uma, uma maior força compradora rompendo esta região aqui, a gente tem o chamado de troca de polaridade, que é o quê? Que é a inversão do papel. Aqui nós tínhamos uma região de resistência que foi rompida e agora ela serve para a gente como uma nova área de suporte. Então, o que antes era uma resistência, quando rompida igual aqui, serviu para a gente como uma área de suporte. E o mesmo vale também para o contrário. Então, imagina que aqui era uma área de suporte anterior. Então, a gente vê aqui, o preço chegou. Opa, ué, o que aconteceu aqui? Aí. Então, a gente pode ver aqui que o preço ele respeitou essa região como suporte, mas acabou perdendo. Na perca de suporte, a volta também tende a trocar polaridade. Então, o que antes era um suporte foi perdido e serve como uma resistência, uma nova região de briga aqui a favor do lado oposto após perdido. Ó, lá na frente também, o que ele faz? A gente tem aqui essa região que antes era uma resistência, rompeu, formou um suporte, rompeu, virou uma resistência. Na hora que ele volta, ó, ele ainda mantém aqui pra gente esta área como uma resistência. Essas áreas, como eu disse, não são linhas, mas podemos identificar também, ó, para pegar aqui, ó, os pontos de maior respeito anteriormente, ó, como um suporte, ele também tende a dar uma respeitadinha. Vou pegar aqui outra região, resistência, ó, suporte, rompeu, resistência, caiu, resistência, caiu. Isso aqui bem, de um modo bem superficial, tá, galera? Vou pegar aqui, ó, uma região testada aqui de suporte, não conseguiu passar, na hora que ele volta, sentiu, caiu, aqui rompeu. Vamos ver se futuramente, olha lá, ó, isso aqui tudo era uma zona de resistência. Rompeu na volta à troca de polaridade. Eu mostrei aqui, ó, essa região inteira aqui, ó, que era uma resistência, serviu como suporte para essa região. Ó,
tentou recuperar, rompeu. Vamos ver se lá na frente ele faz alguma coisa. Está bem próximo do preço atual. Ó, não é uma linha exata. Tocou na região, sentiu, corrigiu. A dificuldade de passar. Mas após, quando é superado, ó, a região também, que era uma resistência, foi rompida, serviu agora ó, como suporte. Nesse momento estamos dentro dessa região de suporte agora. Caso ele romper para baixo isso aqui, a gente tem a inversão de novo. A inversão de uma região que antes era um suporte passa a ser uma resistência. Então é interessante também procurar essas áreas de troca de polaridade. É mais fácil para a gente definir onde o preço tende a parar ou até inverter e respeitar. Mas também, igual os fractais, cada regiãozinha tende a ter sua região menor de suporte e resistência. Então, vai confluindo isso tudo com os tempos gráficos. A troca de polaridade eu vejo como um conceito mais importante, porque quando o nível de importante de suporte e resistência é rompido de forma decisiva, o papel é invertido ali. O suporte vira resistência, a resistência vira suporte. Também, ó, a gente consegue definir níveis de suporte e resistência através de linhas de tendência também. Então, não somente áreas horizontais assim, ó, mas também algumas linhas na diagonal. Então, por exemplo, pegar e começar a ligar esses fundos onde houve o maior teste, ó, deles, a gente também tem aqui, ó, níveis de suporte. Opa. Do contrário também, se a gente pegar uma baixa e ligar esses pontos que é o de baixa, maior testado, tem aqui, ó, regiões onde o preço tende a tocar e, e respeitar. Até aqui, ó, dá para ver o quê? Rompeu, olha onde retesta, como, entre aspas, uma troca de polaridade junto com a linha de tendência, junto com a região aqui, ó, de troca de polaridade, onde era o topo anterior, com uma resistência, passa a ser usado como suporte. Então também tem como a gente identificar usando essas linhas de tendência. Eu uso normalmente em tempos de gráficos maiores, tá? Que eles me trazem maior confiabilidade. Mas dá para usar totalmente, ó. Vamos lá. E aqui, ó. Conectar esses fundos. Vamos ver onde vai. De novo, não vai ser o número exato. Porém, testa 1, 2, 3, tende a respeitar, ó. Rompeu. Onde ele volta, retesta a continuidade. Então, tudo isso dá para a gente usar para identificar pontos de suporte e resistência. Lembrando que não vão ser pontos exatos, tá? Regiões. Então, por exemplo, não queira conectar, assim, ó, por exemplo, dar um exemplo bem superficial. Esses dois pontos, esperar que o preço futuramente venha bater exatamente na linha e colocar seu stop logo abaixo da entrada, que ele pode violar. É uma região, não um número exato. Então, basicamente isso são as formas de identificar os pivôs, os suportes e as resistências. Galera, peço que se inscreva no canal, para dar continuidade à série aqui, porque cada vez mais eu vou deixar o conteúdo mais refinado, né? Mais direcional a quem quer iniciar mesmo os trades no mercado, porém é necessário que entenda esses conceitos básicos do mercado. A próxima aula eu vou falar sobre regiões de Fibonacci, futuramente também sobre áreas de alvo, figuras gráficas também. Na verdade, tudo que for compor aí o mercado financeiro, que eu uso também no dia a dia, vou estar colocando aqui. Então, peço que se inscrevam para estar acompanhando isso aí. Valeu!
Ó, só para ó, só para finalizar aqui a ordem de Elliott, peguei aqui esse exemplo do gráfico do ouro, um gráfico de 5 minutos, onde a gente vai dando zoom em cada movimento. Só como exemplo, ó, a gente tem, por exemplo, onda 1, 2, 3, 4, 5 de pulsão, tá? Seguinte, posteriormente, ó, temos um A, B, C de correção. Se a gente for pegar esta perna 1 aqui dele, e der um zoom, a gente pode perceber também outros tipos de onda dentro da mesma perna. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, para também, posteriormente, dentro da mesma perna, ocorrer aqui, ó, um A, B, um ABC de correção. Deixa eu fazer bonitinho isso aqui. Um A, B, C de correção. Aí a gente pega esse mesmo tempo gráfico aqui, ó, e dá mais um zoom nele. A gente percebe que dentro da mesma perna 1, o que pode ocorrer aqui pra gente? Vamos ver se identifica. 1, 2, 3, 4, 5, para posteriormente ocorrer um, aqui ó, A, B, C de correção. Então isso aqui, se desenhar ali em cima, vou mostrar aqui. Tudo isso mostrando a mesma perna. A gente pega, por exemplo, tudo isso aqui e for colocando cada vez em fractais menores, a gente vai ver que cada perna também nos dá outros fractais. Então, basicamente isso, para a próxima aula eu vou ensinar a identificar níveis de suporte, resistência e definir o que são os pivôs e como identificá-los, que serão também importantes na hora de analisar, a gente saber o que é um suporte, o que é uma resistência e o que é um pivô de reversão. Beleza? Valeu aí, então até a próxima.